amiguinho! Hilari, hilari, hilari! Como é que você está, fofinho, fofinha? Rapazinho, rapazinha! Belezeira? Tudo certo aí? Acomodado no seu assento? Preparado para voltar a trilhar aquele maravilhoso caminho? Colocar mais um tijolinho na sua estrada? Rumo à universidade, amiguinho! Nós estamos aqui para te ajudar. Nós estamos aqui para estar junto contigo na hora que você for pintadinho e ter passado no vestibular. Maravilha? A escola do vestibular está aqui para te ajudar. Olha, até rimou. Meus amiguinhos, hoje nós vamos dar continuidade na eletricidade, falando que tem subdivisão da eletrostática, falando de um outro conceito importante, que é o conceito de campo elétrico. Aula passada, nós estudamos a força elétrica, que é aquela força de campo, tá? Trocada, não necessariamente encostando um corpo no outro. Beleza? É uma força que haja a distância. E para explicar e dimensionar esse tipo de força, a gente cria o conceito de campo. No caso da força elétrica, a gente cria o conceito de campo elétrico. Muito bem, eu vou colocar aqui duas cargas, dois corpos eletrizados, um com carga positiva e outro com carga negativa. Então, vamos supor separadamente aqui dois corpos separados, um não tem nada a ver com o outro, belezinha? Um aqui carregado positivamente, outro aqui carregado negativamente, beleza? Em torno desses corpos existe uma região que é alterada pela presença desses corpos, denominada campo elétrico. Essa é uma região onde pode ocorrer, interações elétricas. Só que uma interação, pessoal, força só aparece entre dois corpos. Então, se essa carga está sozinha nessa região, não existe força. Existe o campo, mas não existe força. A mesma coisa para essa daqui, beleza? Nós caracterizamos cada ponto dessa região por um vetor. Esse vetor é denominado vetor campo elétrico. No caso de cargas positivas, ele tem o sentido de afastamento da carga. É a direção da reta que une a carga e o sentido de afastamento. Já em cargas elétricas negativas, o sentido do campo é de aproximação. A direção é da reta que une a carga ao ponto e o sentido é de aproximação. Quando a gente coloca nesse ponto uma outra carga elétrica, surge uma força. Essa carga elétrica a gente denomina carga de prova. E a definição de campo elétrico é justamente a razão entre a força elétrica que aparece nessa carga de prova que eu coloquei nesse local. Ok? Se essa carguinha aqui for de sinal positivo, o campo e a força têm o mesmo sentido. Se essa carguinha tiver um sinal negativo, o campo e a força terão sentidos opostos. Beleza? Então isso é importante que a gente saiba para resolver alguns problemas que nós vamos fazer. Agora, em particular, quando tratamos de cargas elétricas pontuais, pontiformes, a intensidade desse campo elétrico é dada por essa equaçãozinha aqui, ó. K vezes o módulo da carga, dividido pela distância da carga que gerou o campo ao ponto, elevado ao quadrado. Essa é outra ferramenta que você tem que colocar aí na sua caixinha de ferramentas. Belezeira? A unidade no sistema internacional de campo elétrico, amiguinho, é a força Newton por carga Coulomb. Então anota aí na sua caixinha de ferramentas que a unidade é Newton por Coulomb. Fechou? Maravilha? Bom, vamos lá. Resolvendo o exercício 1. Exercício 1. Uma partícula de carga Q, massa 10 a menos 6, foi colocada num ponto próximo à superfície da Terra, onde existe um campo elétrico uniforme de 10 a quinta Newton por Coulomb. Sabendo que a partícula está em equilíbrio, considerando a intensidade do campo gravitacional igual a 10, determine o valor dessa
carga, o valor dessa carga. Então a massa dela é 10 a menos 6 quilogramas e ela está nessa região em equilíbrio. Então vamos lá. Qual que é a jogada aqui, galera? O campo elétrico, de acordo com a figura, está no sentido vertical e para cima. Ok? Vertical e para cima. Quais as duas forças que agem nesse corpo? Na partícula em si. Essa partícula que tem uma carguinha Qzinho. São duas. Uma devido ao campo gravitacional, que a gente chama de força-peso, e a outra devido ao campo elétrico, que a gente chama de força elétrica. A força-peso é sempre vertical e para baixo, certo? A força-peso é sempre vertical e para baixo. Uma palavra muito importante que tem no texto é: a carga está em equilíbrio. Lembrando lá das aulas de mecânica, das leis de Newton, nós vimos que um corpo que está em equilíbrio, a resultante das forças tem que ser nula. Portanto, a força elétrica tem que estar na mesma direção do peso e no sentido oposto. Beleza? Muito bem. Devido a essa força elétrica, nessa direção e nesse sentido, e ao campo, na mesma direção e no mesmo sentido, nós devemos concluir o que eu falei há pouco. Se essa carga está sujeita a uma força que tem a mesma direção e o mesmo sentido do campo elétrico, o que acontece? A carga tem que ter o sinal positivo. Então, a primeira conclusão é que a carga tem um sinal positivo. Além disso, nós devemos impor que a intensidade da força elétrica seja igual à intensidade da força-peso, ok? No caso da intensidade da força elétrica, a gente vai multiplicar o módulo da carga pela intensidade do campo. E no caso da força-peso, a gente sabe muito bem que é a massa vezes a gravidade. Fechou? Muito bem. Então vamos substituir o que tem que substituir e tocar o pau. A carga elétrica é o que nós queremos determinar. Então está aqui o módulo da carga. A gente já sabe que é positivo, mas aqui na intensidade não importaria o sinal. A intensidade do campo é 10 a quinta Newton por Coulomb. Tem um detalhe aí que ele diz que é um campo elétrico uniforme. O que é um campo elétrico uniforme? É um campo em que a intensidade, a direção e o sentido não mudam. Beleza? Isso nós vamos falar melhor na próxima aula. A massa dessa parada é 10 a menos 6 e o G é 10. Então essa carga será 10 a menos 5 dividido por 10 a quinta. Cuidado para não fazer cocô. O 10 a menos 5 vai para cima, fica 10 a menos 10 coulombs. Certo? 10 a menos 10 coulombs. Esta é a carga elétrica desse corpo. Então, a carga é positiva e 10 a menos 10 coulombs. Um jeito interessante de expressar esse valor é num submúltiplo do Coulomb. Então, ó, 10 a menos 6 é o submúltiplo de microcoulomb. Então, ficaria 10 a menos 4 vezes 10 a menos 6, ou 10 a menos 4 microcoulombs. O teste aí que a gente colocou, ele dá nessa unidade, em microcoulombs. Então seria 10 a menos 4 microcoulombs e positiva. Fechou? Esse é o primeiro probleminha. Maravilha. Próximo problema. Duas cargas elétricas, Q1 de 1 microcoulomb e Q2 de menos 4 microcoulombs estão no vácuo, fixas nos pontos 1 e 2. Então dá uma olhada aí no desenho. Você tem aí uma régua, né? Onde a gente coloca no ponto de 60 centímetros a carga Q1 de 1 microcoulomb. E no outro ponto, a 120 centímetros da origem, menos 4 microcoulombs. E toma cuidado porque a parada está em centímetro e a gente não pode usar em centímetro. Olha bem aí, não vacila, amiguinho, não vacila. Com base nessas informações, ele pede qual a intensidade, a direção e o sentido do vetor campo elétrico resultante no ponto médio da linha reta que une as duas cargas. Então vamos lá. Aqui tem um desenho bem porco, tá?
daquela retinha, aqui está em centímetros, beleza? E o cara quer que a gente determine a intensidade, a direção e o sentido do campo elétrico no ponto médio, aqui ó, no ponto médio, que seria o 90, beleza? Não, o 120 está aqui e aqui o 90, tá? Beleza. Então eu vou pegar e vou reproduzir essa paradinha de uma forma mais ampla e elegante aqui do outro lado da losita. Maravilhoso. Então, ó, a carga 1 está aqui, beleza? Aqui está o ponto que eu vou chamar de ponto médio. E aqui está a carga 2. Muito bem. A distância da carga 1 até o ponto e a da carga 2 até o ponto vale quanto? Como aqui é o ponto médio 90, 30 centímetros aqui, 30 centímetros aqui. Beleza? 0,3 metros aqui, 0,3 metros aqui. Jóia. A carga 1, ela é uma carga de sinal positivo. Então, o sentido do campo elétrico, do vetor campo elétrico é de afastamento. Então, eu vou chamar aqui de campo E1 de afastamento. Beleza? A carga 2, ela é negativa. Então, o sentido do vetor campo elétrico é de aproximação. Portanto, o vetor campo elétrico E2, ele está na mesma direção e no mesmo sentido do campo E1. Sendo assim, o campo elétrico resultante é a soma vetorial do E1 com o E2. Portanto, a direção é da reta que une as cargas e o sentido para a direita. Seria do sentido do X positivo. Essa é uma das respostas. Segunda resposta, a intensidade desse campo. Então vamos lá. A intensidade do campo resultante vai ser o campo gerado pela carga 1, KQ1 sobre D1 ao quadrado, mais o K módulo do Q2, distância D2 ao quadrado. Essa é a expressão em particular da intensidade do campo elétrico gerado por uma carga pontiforme de dimensões expressíveis. Aqui a gente tem 1 vezes 10 a menos 6 coulomb, certo, galera? Porque é microcoulomb. E aqui a gente tem menos 4 vezes 10 a menos 6 coulombs, porque o prefixo microcoulomb é 10 a menos 6. Só substituir aqui a parada. A constante eletrostática é 9 vezes 10 a nona. Então vai ficar assim a bagaça, ó. 9 vezes 10 a nona, vezes o módulo da carga 1, que é 1 vezes 10 a menos 6, dividido 0,3, o ganso vai por 3 vezes 10 a menos 1, elevado ao quadrado, mais 9 vezes 10 a nona, que é a constante eletrostática, módulo da carga 2, 4 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância, que é 3 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. O 0,3 eu pus 3 vezes 10 a menos 1, tá? Vai facilitar a nossa vidinha. Muito bem. Agora, vamos para cá, ó. Vou para cá para fazer as contas. Ó, 9 vezes 1 é 9. 10 a nona vezes 10 a menos 6, 10 a terceira. Dividido por 9 vezes 10 a menos 2, que é o 3 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Lá vai ser 36 vezes 10 a terceira, dividido por 9 vezes 10 a menos 2, que é o 3 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Fechou? Fazendo as devidas simplifications. Simplification. Então aqui, ó, seria 1 vezes 10 a quinta, mais 4 vezes 10 a quinta, que vai dar 5 vezes 10 a quinta. Essa é a intensidade do campo elétrico resultante naquele ponto que é o ponto médio entre as cargas Q1 e Q2. Beleza? Esse é o primeiro item. Observe que aqui a gente utilizou em particular a expressão para carga elétrica pontiforme e fizemos uma soma vetorial
para determinar o campo resultante. Maravilha? Joia. No item B, ele pede assim: o ponto em que o campo elétrico resultante é nulo à esquerda de Q1. Olha só, o ponto em que o campo resultante é nulo à esquerda de Q1. Então eu tenho aqui a carga Q1, beleza? Eu tenho aqui a carga Q2. A carga Q1 está no ponto 60 e a Q2 no 120. Então a distância entre elas aqui, ó, é 0,6 metros, ou 6 vezes 10 a menos 1 metros, tá? E eu vou colocar um ponto à esquerda da carga 1, em que está uma distância D, que eu não faço ideia ainda. É ela que eu tenho que determinar, ok? Deixa eu pôr aqui embaixo para ficar mais fofo. Ó, aqui assim, ó. Muito bem. O campo elétrico gerado pela carga 1, que é uma carga positiva, está no sentido de afastamento. Então, neste ponto, a carga 1 gera um campo que estaria nessa direção e nesse sentido. Já a carga 2, que é uma carga negativa, gera um campo de aproximação. Então, nesse ponto, o campo devido à carga 2 estaria assim, ó. Ó, esse é o campo elétrico E2 gerado no ponto que eu chamei de ponto P. Então, percebam que você tem dois vetores campo, um para a esquerda e um para a direita, em sentidos opostos. A condição para que o campo resultante seja nulo deve ser que o E1 e o E2 tenham a mesma intensidade. Então, a intensidade do campo 1 é igual à intensidade do campo 2. A constante K vezes módulo da carga 1 dividido pela distância da carga até o ponto, D1, é igual a K módulo do Q2 dividido pela distância da carga 2 até o ponto onde eu quero. Toma muito cuidado, fofos, na hora de identificar essas distâncias, tá? É importante você ficar esperto. De cara, kkkkkk, eu vou kkkkkk, cortar o kkkkkk. Ó, passa aqui, cortou, passa aqui, cortou. Maravilha. A carga Q1, ela vale 1 vezes 10 a menos 6 coulombs. 1 vezes 10 a menos 6 coulombs. E a distância da carga 1 até o ponto P, aonde o campo deve ser nulo, é D. Ok? É D. Elevado ao quadrado. KQ1 dividido por D1 ao quadrado. Essa distância da carga 1 até o ponto P é D. Agora, qual é a distância da carga 2 até o mesmo ponto P? Vai ser o 0,6 mais D. E aquela carga vale 4 vezes 10 a menos 6 coulombs. 0,6 mais D elevado ao quadrado. Por isso que o Gans falou para você ficar esperto na distância da carga 2 até o ponto que a gente quer determinar o campo resultante nulo. Cortou aqui, vou pegar o 0,6 mais D e passar para lá multiplicando, vai ficar assim, 0,6 mais D elevado ao quadrado, dividido por D ao quadrado, isso é igual a 4. Gambiarra matemática. Eu vou extrair a raiz quadrada desse lado e vou extrair a raiz quadrada desse lado, me importando apenas com o valor positivo da raiz quadrada de 4. Então fica 0,6 mais D dividido por D igual a 2. Certo? Passo o D para lá, 0,6 mais D é igual a 2D. 0,6 mais D é igual a 2D. Passa lá, então o D vai dar 0,6 metros ou 60 centímetros. Esse ponto, pessoal, ele pergunta qual que é a coordenada desse ponto. Lembrando que aqui está a carga 1 a 60 centímetros da origem. E essa distância para cá é aonde a gente quer descobrir o ponto. 60 centímetros para cá cairia no 0. Então, a coordenada x desse ponto, P, é nula.
ele está no ponto zero. Se você pegar a reguinha que tem lá no começo do problema, você vai ver que vai dar esse ponto no ponto zero. Fechou? Então, galera, é isso. Pegue mais os exercíciozinhos que o Gancinho colocou aí na descrição do vídeo. Alimente esse seu furor rumo à universidade. E nós estamos juntos, valeu? Galera, até a próxima aula. Vamos lá. Abraço pra todos.